Agora a gente fala sobre educação, sobre Enem, que está chegando. As provas, vamos lembrar, estão programadas para acontecer em todo o país nos dias 21 e 28 de novembro, ou seja, fim do mês já. Vamos conversar então sobre isso com a ex-presidente do INEP e uma das idealizadoras do Exame Nacional, a Maria Inês Fini, sobre essa expectativa para o exame desse ano. Boa tarde, professora, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Professora, vamos começar esclarecendo alguns pontos. Nessa última semana, pelo menos quase, na verdade, 40 servidores do INEP pediram demissão. De que forma que isso realmente interfere o funcionamento do órgão e também na prova do Enem? O ministro da Educação disse que não há com que se preocupar, que as provas já estão prontas. Existe alguma questão que pode realmente acabar envolvendo, prejudicando as provas do Enem agora no fim do mês com essas demissões? Olha, na verdade, não são demissões do servidor público, Sim. porque eles são concursados, altamente capacitados e, na verdade, eles respondiam por cargos de gestão, de coordenadoria de serviços técnicos que são importantíssimos para essa fase final do Enem. Então, esse quadro é, de fato, bastante preocupante. Agora, em relação às provas, elas já estão absolutamente impressas, distribuídas, estão nas unidades do Exército Brasileiro, em todas as cidades onde elas serão aplicadas. Os coordenadores já foram, de aplicação, já foram devidamente treinados, os agentes de segurança também. Agora, essa fase que antecede o exame é uma fase que não deve preocupar o participante, mas deve preocupar os gestores. Por quê? Nós temos aí uma tentativa seguida de invasão de hackers em nossa base de dados. Nós temos notícias falsas que acarretam enormes prejuízos para os alunos que fazem a prova. Então, nesse momento, de um lado, nós temos que torcer muito para que essa situação desses excelentes servidores seja resolvida e eles possam voltar a assumir o monitoramento de riscos, a atenção e o plantão nos dias que antecedem o exame, no dia do exame e logo depois do exame, para você poder ter ações muito bem preparadas nesses 24 anos de existência do INEP, que foram aprimoradas e que são de gestão. Agora, em relação aos jovens e os jovens adultos que já se prepararam para o exame, é dizer a eles que, nesta reta final, tenham muita tranquilidade, façam uma revisão muito geral daquilo que já sabem, procurem entrar no site do INEP, que está muito bem organizado, para conhecer um pouco a tipologia de texto das provas anteriores, enfim, toda uma tranquilidade para que eles possam comparecer e fazer esse exame que talvez lhes dê a chance de um futuro muito melhor. Então, muita atenção, não há tema de redação que você possa treinar antes. O que você pode treinar é aprender, conversar com a sua família, com seus colegas, debater temas que estão aí na circulação, na CNN, no noticiário, aprender a construir argumentos, porque a proposta de redação ela é uma proposta muito bem feita sobre um tema da realidade que vai dar a chance ao candidato para ele falar tudo aquilo que ele pensa acerca do tema. Então é um momento de tranquilizarmos os participantes, os candidatos, ao mesmo tempo que nós lutamos para garantir aos servidores do INEP a necessária tranquilidade para que eles possam permitir que esse exame, do ponto de vista operacional, ocorra na maior lisura possível, porque os jovens brasileiros merecem. Maria Inês, boa tarde. A Larissa Alvarenga de Brasília falando agora. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da debandada, né, dessa crise no INEP, falando a respeito desses 37 servidores que se demitiram. Eles alegaram fragilidade técnica no INEP, também denunciaram episódios de assédio moral, intimidação. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Veja bem, Larissa, eu conheço cada um dos demissionários. Peço a você, não use o termo debandada. Eles estão lá. O que aconteceu é que eles não encontraram apoio para continuar exercendo essas funções. Veja, nós temos um coordenador de monitoramento de riscos
que cresceu junto com a compreensão de todo esse trabalho. Nós temos um coordenador da psicometria que confere os resultados do Enem e que está denunciando, todos eles, que houve sim tentativa de modificação da prova, que eles não têm no presidente, essa é a queixa, e eu lamento ter que fazer isso, tenho respeito pelo professor Dupas, mas eles não estão encontrando neste líder um companheiro para este momento que antecede a prova. E as denúncias são muito graves, quer dizer, eles não apresentam condições de continuar exercendo essas responsabilidades de coordenação sob a liderança desse presidente. Então, do ponto de vista da logística que antecede o exame, e principalmente no dia da prova, veja você, no dia da prova você tem de agora até o dia do exame um plantão de 24 horas de todas essas equipes, monitorando ações, eventos, algumas são fraudes no Brasil inteiro, em coordenação com as polícias militares estaduais, municipais, com a própria Polícia Federal, a rodoviária. Quer dizer, é uma operação para a qual essas equipes do INEP se prepararam ao longo desses anos. E a reclamação de todos eles, a queixa, é que não encontram no presidente uma liderança capaz de estar junto com eles, assumindo este momento com competência. Porque veja bem, Larissa, o INEP ele se aprimorou nesses últimos 30 anos, tanto nas estatísticas como na avaliação, de maneira essencialmente técnica. E você liderar essas equipes pressupõe um envolvimento de conhecimento. Você pode ser um bom gestor de uma universidade, de uma empresa, mas isso não basta. Você tem que ter um conhecimento técnico e tem que ter o respeito das suas equipes. As denúncias são graves, todas elas estão comprovadas, os servidores já se reuniram com a Frente Parlamentar Mista de Educação na Câmara dos Deputados, já prestaram depoimento no Congresso Nacional. Eu, sinceramente, não tenho ideia de como é que essa crise vai ser resolvida. Mas, volto a dizer, faço um apelo a vocês, jornalistas, que nos ajudem a tranquilizar a juventude, porque a única coisa que eles não precisam agora é se preocupar com o presidente do INEP. Essa é uma preocupação nossa, da jovem geração adulta, daqueles que têm condições de reivindicar melhores condições de segurança, mas a juventude precisa ter a alegria de que vai disputar em iguais condições uma possibilidade de realizar sonhos. Então nós não podemos fazer terrorismo com eles. Temos que dizer, olha, vamos ler os jornais, ouvir os noticiários, preparar-nos para construir argumentos a favor deste ou daquele ponto de vista, fazer uma boa redação, enfim, não sair para a balada na véspera, dormir mais cedo, chegar no horário, pelo amor de Deus, conhecer o local de prova. Enfim, eu acho que nós precisamos como jovem geração responsável que somos, apoiar os jovens nesse momento. E, em paralelo, brigarmos para apoiar o INEP, porque é indesculpável o que está acontecendo com nossa grande autarquia que faz as avaliações e as estatísticas que nos permite guiar políticas públicas de maneira sem ser no voo cego, mas com dados reais. Então, essa é a minha oportunidade, eu agradeço muito a oportunidade de falar a vocês, porque eu acho que esse apelo para apoiarmos os nossos jovens que vão tentar uma vaga para realizar os sonhos. Então, acho que essa é a minha mensagem mais importante na tarde de hoje. Professora, eu vou aproveitar para chamar o Yuri Pita, analista de política, para essa conversa. Yuri. Obrigado, Muriel. Boa tarde, professor. Obrigado por estar conosco. Eu vou pegar a carona no que a senhora disse do papel do INEP, não só na questão do Enem, mas principalmente na produção de estatísticas para subsidiar as políticas públicas. Inclusive porque o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, divulgaram uma nota no dia 8 em que manifestavam preocupação não só com o Enem, mas com questões relacionadas ao SAEB, que é a prova que ajuda a avaliar o sistema, a qualidade do sistema no país como um todo, e também questões relacionadas à repartição do Fundeb. Queria
pedir uma avaliação da senhora se essa situação, essa crise que está sendo vivida dentro do INEP, com esse conflito entre o atual presidente e os funcionários concursados, técnicos dedicados à sua função dentro da instituição, o quanto pode ter um comprometimento também de questões tão sérias quanto o SAEB, que subsidia justamente o nosso diagnóstico de qualidade de ensino e pode nos ajudar a melhorar a qualidade para os próximos ciclos, para os próximos anos. Yuri, muito obrigada. Você me dá a oportunidade de falar das outras ações que esses mesmos coordenadores dominam com as suas equipes, que são importantíssimos e que vão ter que acontecer de agora até o final deste ano letivo. O primeiro deles é o censo da educação básica e o censo da educação superior. Veja, até o início da década de 90, nós não conseguimos contar direito quantos eram os meninos que estavam na educação fundamental, quanto no médio, qual era relacionados com a demanda para a educação infantil. Enfim, as estatísticas permitiram que nós não tivéssemos na política pública educacional um voo cego. Então, o que acontece com a estatística? Ela é fundamental porque ela vai dar o elemento, junto com o SAEB, que é um sistema consolidado, é ele que faz a avaliação da qualidade da educação básica no Brasil. Juntos, numa fórmula muito simples, eles juntam a quantidade de alunos que passou, que foi aprovada de um ano para o outro, e a nota do desempenho, e criam aquele índice chamado IDEB, que você monitora a cada 2 anos a qualidade da educação brasileira. Isso é tão importante, Yuri. As estatísticas, elas são fundamentais para a distribuição da merenda, do livro didático, mas, acima de tudo, para a repartição dos impostos recolhidos para cada município brasileiro. Então, o INEP ele tem uma importância fundamental para tudo isso. Além disso, ele faz o Revalida. Lamentavelmente, já tivemos agora, há poucas horas, a notícia de que o Revalida está tendo dificuldade para ser aplicado. Nós temos o ENSEJA, que é o Exame da Educação de Jovens e Adultos, que certifica o nível de ensino para quem já foi embora da escola. E nós temos o ENAD, que é o exame dos graduados do ensino superior, vinculado à atribuição de diploma. Então, veja você, nesse final de ano, o INEP, com esses coordenadores que são servidores públicos, eles coordenam equipes que organizam toda a logística. A preparação já foi, mas a logística de todos esses exames. Então, é muito importante que o INEP seja preservado. Ele é uma autarquia com 84 anos de existência, vinculada ao Ministério da Educação e que tem um quadro de servidores que eu tive a honra e o orgulho de liderar na gestão do presidente Temer, não é? E que pudemos e temos que fazer o máximo possível para preservar. Então, de um lado, nós temos que tranquilizar os jovens. Vamos lá, vamos fazer, vamos tentar. E de outro, lutar para fortalecer estas equipes que estão lá, porque são esses gestores. Veja bem, Yuri, eles são servidores públicos concursados, então não se fala nem em debandado nem em demissão, mas eles abriram mão dos cargos de gestão, né, de diretoria, inclusive de coordenação. Imagine você, Yuri, que nós estamos, desde o início de setembro, sem um diretor de TI. Eu peço a vocês que calculem, a partir do que eu lhes disse agora, o tamanho da nossa base de dados. Imagina você não ter um diretor que dê sustentáculo a tudo isso. É impossível você permanecer nessa situação. É lamentável o que está acontecendo com a educação brasileira, de maneira geral, e em especial com o INEP agora. Professora Maria Inês Fini, ex-presidente do INEP, uma das idealizadoras do Exame Nacional, muito obrigada por separar um tempinho na sua tarde de sábado para conversar com a gente aqui na CNN. Obrigada. Eu é que agradeço, estou sempre às ordens. Obrigada a vocês. Obrigada, boa tarde.